Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Estamos aqui para mais um Momento da Mulher Cristã e continuaremos estudando, aprendendo princípios para que tenhamos uma vida com propósitos definidos diante de Deus, propósitos de vida, propósitos que nos façam crescer e nos tornar melhores dia a dia. Hoje nós vamos estar falando sobre vigilância, sobre os cuidados que precisamos ter dia a dia com o nosso coração. Nós que temos família, filhos, precisamos estar atentas ao que acontece também nas nossas casas. E nós vamos ver o que o capítulo 4 de Provérbios nos ensina sobre vigilância, sobre como estarmos atentos. É orai e vigiai, vigiar mesmo, para que não entreis em tentação, para que não sejamos envolvidos por ventos de doutrina, por coisas que podem trazer mal para o nosso coração, para a nossa vida e para a nossa alma. Então, nós vamos falar com Deus e dar continuidade ao nosso tema. Momento da Mulher Cristã por uma vida com propósitos. Oremos. Santo Deus, obrigado porque pelas tuas misericórdias estamos em tua presença. Podemos compartilhar da sua palavra, podemos aprender mais e mais de ti a cada dia. Senhor, o nosso desejo é sermos melhores, agradarmos ao Senhor, cumprirmos o propósito para o qual o Senhor nos deu a vida. Então, Pai, dia a dia nos ensine, molde os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos viver de forma digna e produtiva nessa terra que o Senhor nos dá. Ser com cada um neste momento que está assistindo, ouvindo este programa, Senhor, e que a tua palavra encontre guarida nos nossos corações e que possamos aplicá-la dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu vos falei, o nosso tema hoje é vigilância, baseado no capítulo 4 de Provérbios e de acordo com o livro 31 Coisas que Toda Mulher Deve Saber, da Elizabeth George. Então, nós estamos estudando Provérbios e com as aplicações desse livro, que é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. O versículo base que temos hoje, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós, inclusive, no Momento da Mulher Cristã, já fizemos um programa sobre o coração, a importância de guardar o coração, porque o coração, ele é o nosso centro emocional. O coração é onde tudo se origina. A origem dos nossos atos e do nosso comportamento vem do nosso coração. O coração acaba sendo o centro de controle de cada pessoa. Então, normalmente, o coração, usa-se esse termo coração, né? Porque as nossas ações, elas são permeadas pelas nossas emoções. E aí, como romanticamente costuma-se dizer que o coração é o lugar das emoções, mas a gente sabe que, de fato, é uma área do nosso cérebro que cuida das emoções e que influencia em toda a nossa razão, em todas as nossas atitudes. Então, o coração é o ponto principal para todos os nossos atos e comportamentos.
quantas vezes um problema emocional molda as nossas atitudes. Quantas vezes reagimos a situações que enfrentamos a partir do nosso repertório emocional. Então, se eu já tive algum tipo de problema numa determinada área da minha vida que afetou as minhas emoções, a tendência é que a partir de então eu comece a pautar a minha vida de forma a me proteger daquilo que tão seriamente afetou minhas emoções. Então, quando a gente fala de guardar o coração, às vezes eu falo, não leva para o coração, porque sempre que eu registro alguma coisa positiva ou negativa no meu coração, é isso que vai pautar as minhas atitudes e as minhas ações. Então, as experiências que nós temos com Deus, geralmente visam a um fim proveitoso, visam ao nosso crescimento, mas elas deixam marcas. O ideal é que elas nos deixem ensinamentos, que a partir dos momentos difíceis que enfrentamos, nós possamos ter ferramentas para lidar com as próximas situações da nossa vida e também para auxiliar os que enfrentarem situações semelhantes. Então, todas as nossas aflições, todas as situações desafiadoras que vivemos, diante de Deus nós entendemos que elas têm um desígnio, elas têm um propósito. É o desígnio e o efeito das aflições, né? Como o apóstolo Paulo nos fala. Então, todas as situações têm um propósito. E como sabemos que a vontade de Deus é sempre a nossa santificação, nós precisamos ter cuidado, ter maneiras de blindar o nosso coração de emoções que sejam negativas e que podem destruir, contaminar as nossas atitudes. Então, já sabemos que o coração é o centro de controle de cada pessoa. E normalmente, quando nós falamos no livro de Provérbios, no capítulo 4, ele traz admoestações aos filhos. É um pai dando orientações aos seus filhos. E aí a Elizabeth, ela faz essa interpretação de que poderia ser o nosso Pai Supremo, que é Deus, né, nos orientando em como podemos fazer para blindarmos o nosso coração, para termos um coração blindado contra aquelas coisas que podem nos afetar intimamente, afetar as nossas ações e reações e nos adoecer emocionalmente. Então, ele nos dá algumas admoestações, que são admoestações aos filhos. A primeira delas é estar atento. Então, nós lemos lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Então, esse conhecimento, ele é transmitido, né? De geração em geração, os pais passam para os filhos e em Provérbios, a orientação é ouvir a instrução do Pai. Esteja atento para conhecerdes o entendimento. Então, nós começamos a perceber que existe uma instrução. E aí ele diz, olha, fique atento a essa instrução. Fique atento a esse conhecimento. Ouvi e fique atento ao entendimento. A atenção, ela é necessária na obtenção do entendimento, na conquista da sabedoria e no recebimento da instrução. Se eu
ouço, mas eu não estou dando a devida atenção ao que eu estou ouvindo, não vai haver aprendizagem. E aí a gente sabe que quando há de fato aprendizagem, isso resulta em mudança de comportamento. Se não houver mudança de comportamento, é sinal que não houve aprendizagem. E para que haja aprendizagem, eu preciso ouvir e estar com a minha atenção voltada para aquela orientação. Certo? Então, não abandone a minha instrução, não se esqueça nem se desvie das palavras da minha boca, não as abandone. Isso está lá nos versículos 2, 5 e 6 de Provérbios. Aceita, não abandone a minha instrução, porque elas promoverão, essa instrução vai promover vida, vai te guardar e te proteger, vai te dar entendimento e também, por conseguinte, vai te exaltar e te honrar. Então, a primeira orientação é: esteja atento às minhas instruções. Esteja atento às palavras da minha boca. Esteja atento a tudo que eu falar com você. E, além disso, que também é um fator de extrema relevância, né? Me perdoem. Além do estar atento, ouvir e estar atento, nós precisamos aceitar as palavras. Aceita as minhas palavras. Provérbios 4, de 10 a 19. Ele vai falar por que é importante aceitar as palavras. Não basta ouvir, mas também aceitar. E aí, nesses versículos de 10 a 19, o pai coloca diante dos filhos 2 percursos. O primeiro percurso é o caminho da sabedoria. O primeiro percurso é: se você ouvir, estar atento e praticar, você vai trilhar caminhos de sabedoria, veredas de retidão. Agora, a outra opção é a vereda dos perversos, é o caminho dos maus. Se você ouve, mas não atende, não busca praticar os meus ensinos, você fatalmente vai trilhar o caminho dos maus, vai andar pela vereda dos perversos. Então, primeira admoestação: estar atento às instruções. Segunda admoestação: aceitar as minhas palavras. É o pai falando ao filho: eu estou ensinando o que é correto, mas você precisa aceitar. E aí você tem 2 opções: o caminho da sabedoria, que é o caminho dos bons, as veredas de retidão, ou o caminho dos perversos, o caminho dos maus, a vereda dos perversos. Você tem 2 opções. O livro de Provérbios, em vários capítulos, ele nos mostra os 2 lados, o justo em contraste com o perverso. E aí ele diz: olha, para você andar por caminhos de sabedoria, você precisa estar atento, aceitar as minhas palavras. E a terceira admoestação, que a gente vai ver agora, inclinar os ouvidos. Inclinar os ouvidos, ele fala muito especificamente dos versículos 20 ao 27. Porque a mudança espiritual, a mudança de atitude, ela não acontece da noite para o dia. Você precisa ouvir, estar atento, aceitar que aquilo é o melhor para você, e a partir dessa atitude de inclinar os ouvidos, você começa dia a dia a ter atitudes diferenciadas a partir do que você aprendeu.
Então, como eu falei, não existe aprendizagem se não houver mudança de atitude. E isso em qualquer aspecto da vida, na escola, nas nossas áreas de aprendizagem, nos cursos que fazemos, na nossa área emocional e muito também na nossa vida espiritual. Se não há mudança de comportamento, é porque de fato não houve aprendizagem. Eu só ouvi, mas eu não pratiquei. E a Bíblia, em vários livros e capítulos, nos exorta a importância de ouvir e praticar. Nós não podemos ser apenas ouvintes, nós temos que ser praticantes dos ensinamentos. E esse pai, ele insistia orientando esse filho, porque ele dizia, olha, você precisa ouvir, dar atenção ao que eu falo, precisa aceitar que isso é o melhor, é a melhor atitude, é o caminho de sabedoria, e você precisa inclinar os seus ouvidos. E aí ele começa a alertar o filho, do versículo 20 ao 27, ele começa a alertar o filho para que tenha cuidado com todos os aspectos da vida. E com relação a isso, ele alerta para 3 aspectos que, segundo ele, são muito relevantes: a boca, os olhos e os pés. E aí nós vamos ver no versículo 24, quando ele diz: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Cuidado, tenha cuidado de pensar antes de falar. Existe um provérbio popular que diz que a boca fala do que o coração está cheio. E Lucas 6,45 também faz referência a isso, que o que sai da boca, na verdade, vem do coração, né? Não é o que entra pela boca que nos contamina, mas o que sai, porque o que sai da nossa boca se originou lá no nosso coração, lá no nosso centro emocional. Então, esse pai, em Provérbios, ele admoesta seu filho a ter cuidado com a sua boca, com as palavras que saem da boca dele. E ele fala muito explicitamente: desvia de ti a falsidade da boca e a perversidade dos lábios. Sempre que você fala algo que foge com a verdade, você está sendo falso, né? E a perversidade está ligada a quando você emite palavras de maldição, emite palavras de condenação a outra pessoa por pura perversidade, quando você alimenta sentimentos ruins, aquelas obras da carne, a inveja, né, a maledicência, aqueles frutos, né, que quando o coração está inclinado ao mal, ele acaba gerando. E quando a gente alimenta isso, isso sai pela nossa boca. Porque o que está no nosso coração, em algum momento, ele vai vir à tona. Não podemos nos enganar com relação a isso. Então, sempre que alguém fala alguma coisa, emite um juízo de valor, uma crítica, uma avaliação negativa de outro, eu sei que aquilo saiu do coração. E aí é um sinal para eu ter cuidado com esse tipo de pessoas. Eu sempre digo que a pessoa que fala mal de outro, para mim, ele vai falar mal de mim para o outro também. Então a gente precisa ter cuidado e blindar o nosso coração. O pai aqui estava se referindo ao próprio filho. Olha, cuidado com a sua boca. Tenha cuidado com a falsidade dos seus lábios, com aquilo que sai da sua boca, porque o que sair da sua boca vai estar refletindo o seu coração. Se o coração for
puro, se o seu coração estiver pautado nos caminhos de sabedoria, vai jorrar bênção. Do seu interior fluirão rios de água viva, que gerarão cada vez mais vida. Um outro cuidado que o pai orienta ao seu filho é com os olhos. Vamos ver o versículo 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Os teus olhos olhem direito. Olhem diante de ti. Você não tem que se pautar no outro. Você não tem que se basear no que o outro está fazendo. Você tem que olhar diante de você. Olhar para o caminho de sabedoria que você escolheu trilhar. As tuas pálpebras olhem diante de você. E aí nos remete a uma interpretação que a maior parte dos pecados humanos começa com os olhos. Lembram-se do caso de Davi? Como começou a problemática na vida do rei Davi? Ele olhou e viu a mulher do amigo e achou bonita. Ele olhou, desejou, e a partir daí desencadearam-se uma série de atitudes de Davi para concretizar aquilo que o seu olho viu e ele levou para o coração. A inveja, ela é despertada quando eu olho, eu vejo algo do outro e aí eu começo a desejar o que é do outro. Os crimes, de uma maneira geral, acontecem por causa daquilo que os nossos olhos veem. A maioria dos problemas, a maior parte dos pecados começam com o olhar, com aquilo que os nossos olhos veem. Cuidado olhinho no que vê, cuidado boquinha no que fala. Era um cântico que a gente cantava quando éramos crianças. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado olhinho no que vê, cuidado boquinha no que fala. E ele vai adiante para o próximo ponto da admoestação do pai a esse filho. Cuidado pezinho onde pisa. E aí ele fala dos pés, da importância de trilhar bons caminhos. Versículos 26 e 27. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Retira o teu pé do mal. Significa que a gente precisa analisar o percurso antes de prosseguir. Se eu quero trilhar caminhos de sabedoria, eu tenho que ter a meta, olhar para frente, diante de mim e ter cuidado com o caminho que eu estou trilhando. Não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Olhar em frente. Os teus olhos olhem diante de ti. E aí agora ele complementa, não se desvie, pondera, analisa o caminho que você escolheu e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe antes de pisar. Se você tomou alguma decisão com relação trabalho, vida espiritual, família, analise, pondere a vereda dos seus pés. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, é como ele conclui a orientação. Retira o teu pé do mal. Então, cuidado olhinho no que vê, cuidado boquinha no que fala, cuidado pezinho aonde pisa. E o cântico ia mais além, cuidado mãozinha no que pega.
sendo que o que a mãozinha pega se origina nos olhos, certo? Onde o pezinho pisa, muitas vezes se origina nos olhos. E para onde ele está olhando? Olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, que nos deixou o melhor exemplo. E olhando fitos para o alvo, nós vamos poder afirmar como Paulo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E aí dele eu não me desvio nem para a direita, nem para a esquerda. Eu retiro o meu pé do mal, porque eu já tenho o entendimento do que é caminho de sabedoria e o que é caminho mau. E aí eu vou poder retirar o meu pé do mal, me proteger meus olhos, minha boca, meus pés, guardar o meu coração e assim me blindar contra o mal. Concluindo, amados, cuide do seu coração diariamente. Guarde o seu coração, despojando-se do pecado e se revestindo da justiça de Cristo. Quando Cristo está no centro do seu coração, será natural que você oriente os seus a também colocarem o Senhor como centro. E concluindo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Olhe para o autor e consumador da fé. Siga as veredas da justiça. Esteja atento para onde estão olhando os teus olhos, para o que está saindo da tua boca e para o caminho que você está trilhando com os seus pés. Retire o seu pé do mal. Consegue identificar as duas opções, o caminho de sabedoria e a vereda dos perversos? Então, faça uma opção sábia e trilhe caminhos de sabedoria. E aí sim, sendo assim, nós vamos poder guardar o nosso coração de fato. Do nosso coração procedem as fontes da vida. Sejamos vigilantes. Uma vida com propósitos significa que eu vou seguir fito, com os meus olhos atentos ao propósito que eu tenho de vida. Cristãos, propósito diante de Deus. Fite os seus olhos neste propósito. Busque entendimento para que só saia da sua boca aquilo que edifica e mantenha a vereda dos teus pés na direção do alvo que é Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine, porque isso é dia a dia. É uma vigilância diária. Que o Senhor nos dê condições de buscá-lo, aprender dele dia a dia. Como Cristo fala, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendamos de Cristo e sejamos vigilantes. Sigamos a orientação desse pai amoroso que admoesta seus filhos. Lembrem-se que esse pai era alguém que primava pela sabedoria e buscava trilhar caminhos de sabedoria. Estejamos certos de que o nosso Pai por excelência é Deus e que sempre nos oferece a instrução da sabedoria. Escolhei hoje qual caminho quereis seguir, caminho de sabedoria ou a vereda dos perversos. Ore ao Senhor, peça-lhe capacitação para trilhar pelo caminho excelente. Que o Senhor nos abençoe e nos dê o entendimento que precisamos. Graça e paz seja com todos, em nome de Jesus. Amém.